Nós vamos conversar agora com o senador Rodrigo Hollenberg e o nosso tema são as manifestações populares que vêm crescendo ao longo desse mês de junho. Começaram com a questão das tarifas dos ônibus, mas foram tomando corpo e nesse dia 17 de junho nós acompanhamos todos, a nação de certa forma surpresa, a aparição das pessoas na rua, manifestantes, com uma pauta diversificada e sem nenhuma liderança específica. Essa é uma nova forma de fazer política, senador? Esse é um novo paradigma que nós estamos vendo? Bom, primeiro eu quero agradecer por poder participar mais uma vez do programa Argumento. Sem dúvida, nós estamos diante de um fato novo e, sem dúvida, também do fato mais relevante dos últimos anos. A juventude brasileira se manifestando de forma pacífica, em sua grande maioria, se manifestando de forma contundente, sem uma liderança específica, cada pessoa é um sujeito ativo, e com várias bandeiras, mas que nós podemos identificar algumas unidades. A primeira delas, há uma rejeição à forma de fazer política e há uma crítica severa aos políticos. E há também o desejo de construção de uma nova agenda, tanto política quanto econômica. Se percebe uma insatisfação muito grande com os serviços públicos essenciais das cidades, especialmente os serviços de educação, de saúde, de segurança e de mobilidade urbana. Isso tudo, junto com a Copa, com a realização da Copa, que permite uma visibilidade internacional e, ao mesmo tempo, chama atenção porque os governos estaduais estão gastando muito dinheiro na construção de estádios e todos aqueles benefícios que a população esperava, os legados da Copa, os benefícios de mobilidade urbana, de melhoria da saúde, de melhoria da segurança, não estão vindo. Isso tudo tem levado ao caldo de cultura que tem levado a essas manifestações legítimas que estão acontecendo em todo o Brasil. Eu lembro que antes, na semana anterior, no início do mês de junho, ouvi um comentário de um analista no rádio que, de uma forma jocosa, falava que os brasileiros estavam tentando imitar a Primavera Árabe, que está tão em moda. Mas talvez o que a gente esteja vendo seja um novo paradigma, uma nova forma. Desse aspecto, não é uma questão só nacional. A gente está vendo o uso desses instrumentos e recursos em outros países por outros motivos. Isso seria o ano de 68 do século XXI, por exemplo? É um marco mundial na questão política? Eu diria que é o encerramento de um ciclo e o início de outro. É importante registrar que há 30 anos, os jovens estavam nas ruas do Brasil lutando pelo fim da ditadura e pela construção da democracia. Democracia que produziu uma Constituição que garante a liberdade de expressão, que garante a liberdade de organização partidária. E nesses 30 anos nós tivemos avanços como a estabilidade econômica, avanços como os programas sociais que reduziram a pobreza no Brasil, mas esse ciclo se encerrou. Embora a população entenda que isso é importante, isso já não é o suficiente. A população quer muito mais. A população quer serviços públicos de qualidade. As pessoas nas grandes cidades brasileiras estão perdendo até 4, 5 horas por dia dentro de um ônibus, dentro de um metrô, para ir da sua casa para o trabalho, do seu trabalho para casa. E isso é inadmissível em pleno século XXI. As pessoas que buscam um hospital público não têm um serviço público de qualidade. Tem gente que espera mais de ano para fazer uma cirurgia. Hoje é uma violência cada vez maior nas cidades e as maiores vítimas da violência são os jovens. Isso tudo contribui para uma insatisfação geral, especialmente no momento em que se gasta muito na construção de estádios e se percebe que a classe política não está tendo capacidade de responder aos desafios colocados por essa nova agenda da juventude. Falando em resposta, porque assim, coincidentemente, no Congresso Nacional, desde o ano passado, a questão do Pacto Federativo, a distribuição de recursos para justamente bem executar essas políticas públicas é pauta. Aqui no Congresso Nacional já vieram governadores, prefeitos alertar para dificuldade de administrar
as suas prefeituras e seus governos em função dessa distribuição que retém muito recurso na mão da União. E não é uma conversa fácil, né, senador? E não é uma alteração que se faça, que flua. Como é que o senhor acha que vai ser a resposta a isso tudo? A gente já tem prefeitos anunciando redução de tarifa dos ônibus, mas talvez isso não seja suficiente, né? Eu diria que, como disse o ministro Gilberto Gil, a população, o povo, sabe o que quer. Mas muitas vezes também o povo quer o que não sabe. Mas também a população sabe o que não quer. E essa população ela não quer retrocesso. Por exemplo, nós vimos em muitas das manifestações dessa juventude, posição contra a PEC 37, que quer reduzir os poderes de investigação do Ministério Público. Porque esses movimentos começaram com as marchas contra a corrupção. A população não admite mais corrupção, a população quer transparência e a população quer nova agenda. É claro que medidas tomadas por prefeitos no sentido de reduzir as tarifas de ônibus contribuem para melhorar o ambiente social e, com isso, reduzir, digamos assim, a indignação da população. Não basta. Junto a isso, terão que vir outras medidas que contribuam para melhorar a educação, a segurança pública, a saúde. Essa é a grande agenda. E o Congresso tem que receber essas manifestações, tem que fazer uma autocrítica de que, efetivamente, a forma como os partidos estão organizados, a forma como o Congresso está atuando muito lenta, não tem dado as respostas necessárias aos desejos e ansiedades da população brasileira. Mas o Congresso Nacional é bem sensível a uma manifestação de peso como essa, né? Eu imagino que uma reflexão sobre a relação dos partidos com os eleitores, a gente viu nas manifestações as pessoas fazendo questão de não estarem associadas aos partidos políticos. A gente viu também o empenho em não estar associado a qualquer atitude depredatória. Hoje há manifestantes em São Paulo e Rio ajudando a limpar, a consertar, para não ter essa ligação. O senhor acha como é que vai ficar a relação dos partidos? Que tipo de consequência o senhor vê depois de uma manifestação como essa, né? Os partidos precisam se reavaliar. Efetivamente, os partidos no Brasil estão muito iguais. A forma de fazer política está superada. As redes sociais trouxeram novos instrumentos de participação política e os partidos têm que ter a capacidade de fazer reflexão, de fazer autocrítica e de construir novos instrumentos de atuação. Se tiver capacidade de fazer isso, nós poderemos ter uma melhoria na qualidade da política no Brasil. Reforma política, que já foi uma agenda aqui dentro, que não conseguiu prosperar, o senhor acha que ganha outra força depois de uma manifestação como essa? Não essa reforma política que está em debate no Congresso, porque a reforma política que está em debate no Congresso, ela acentua, digamos assim, as distorções da política, porque sempre é a imposição da vontade da maioria, buscando sufocar as minorias, e o que a população quer é mais liberdade de expressão. Talvez o caminho de facilitar a participação popular no processo de formulação das leis e das propostas de emenda à Constituição seja um bom caminho. A possibilidade de candidaturas avulsas, já que há uma repulsa à forma como os partidos estão se organizando, o voto facultativo, ao invés do voto obrigatório, sejam pautas de interesse dessa juventude que está se manifestando. Mais em sintonia, com o desejo da sociedade. Muito mais em sintonia, ampliando os instrumentos de participação popular e dando maior liberdade às pessoas que queiram participar do processo político no Brasil, não necessariamente partidário. Tá certo, senador. Agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.